Glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Que maravilha poder te receber aqui nessa manhã. Nós estamos dando continuidade, como bem falou aqui o nosso pastor Pedro, sobre uma série de estudos que nós estamos fazendo a cada domingo pela manhã nas nossas escolas dominicais. Nós temos algumas séries de estudo e esse mês nós estamos estudando sobre os dons, sobre chamado, sobre nós sermos chamados para servir. Você sabia que eu e você, todos nós, fomos criados por Deus para fazer algo nessa terra? Nós temos um propósito, nós fomos criados por Deus com um propósito. Eu não sei, mas talvez alguém possa pensar, mas eu não vejo dessa forma. E nós vamos estudar nessa manhã, sobre chamado, sobre dom, sobre aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra. E de forma mais específica, nós vamos falar um pouco acerca do chamado ministerial e também do ministério de socorros nessa manhã, ok? Então, se você tem uma Bíblia aí, eu queria que você acompanhasse a leitura comigo, por gentileza, de 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Se você tem a Bíblia, pode acompanhar com a gente. Se não, só escuta. Nós vamos fazer a leitura aqui bem rapidamente desse texto. É um texto base para o estudo dessa manhã, que nós vamos estar aprendendo um pouco mais acerca desse assunto. Quero também desejar aqui as boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando na transmissão ao vivo. Seja muito bem-vindo, e acompanha também na sua casa, abre a sua Bíblia, se envolve. Eu sei que você vai receber muito de Deus nessa manhã. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1, a Bíblia vai falar a respeito da diversidade dos dons espirituais. E ela vai dizer o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhas desconhecimento. Sabeis que quando eres pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito, diga comigo, o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Em algumas versões, esse texto, essa última frase que nós acabamos de ler, vai estar descrita, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Para a boa compreensão desse assunto nessa manhã, nós primeiro precisamos identificar algo que existe aqui nesse texto. Ele diz que todos nós, diga todos nós, fomos criados por Deus com um propósito. Ele diz que todos nós temos um chamado, e quem opera em nós esse chamado, esse dom, essa diversidade é o Espírito Santo. E sabe, ele diz que nós não devemos ser ignorantes sobre esse assunto. O que é ser ignorante? É não ter conhecimento sobre esse assunto. Quando nós não temos conhecimento sobre um determinado assunto, nós não vamos poder usufruir dos benefícios que esse assunto pode trazer para a nossa vida. Ou até mesmo nós não vamos conseguir viver de forma plena aquilo que está programado ou preparado de Deus para nós pela falta de conhecimento. Nós só podemos usufruir daquilo que nós conhecemos. E a necessidade de conhecer a vontade de Deus e aquilo que Deus tem transmitido para nós, ela precisa estar cada vez mais na nossa vida como um desejo ardente. Nós precisamos desejar conhecer cada vez mais a vontade de Deus sobre os mais diversos assuntos. E a Bíblia está dizendo sobre o assunto dos dons que não podemos ser ignorantes. Nós não podemos deixar de conhecer esse assunto, porque é um assunto de governo de igreja. É a forma como a igreja atua e é a forma como nós atuamos, não somente dentro das quatro paredes da igreja, mas para fora das quatro paredes. Você está me entendendo nessa manhã? E aí ele diz, não sejamos ignorantes sobre esse assunto, mas todo aquele que fala pelo Espírito de Deus, ele vai glorificar a Jesus. Ele não vai dizer maldito seja Jesus.
Uma das formas que nós entendemos que alguém está falando algo da parte de Deus é que isso sempre vai trazer glória para Jesus. Porque o ministério do Espírito Santo nessa terra é glorificar a Cristo. Ele mesmo disse, eu irei, mas virá outro Consolador. E ele não falará apenas coisas dele mesmo, mas falará das coisas que ouviu o Pai dizer e glorificará meu nome. Então o ministério do Espírito Santo nessa terra é glorificar a Cristo e é trazer glória para Cristo. De semelhante modo, irmãos, qualquer dom, habilidade, chamado das nossas vidas, dadas por Deus, vão trazer também glórias para Cristo e não para nós. E não para coisas desse mundo, mas vai sempre apontar para Jesus. Tudo o que nós fazemos nessa terra deve apontar para Jesus. Amém? E como nós estamos falando nessa manhã sobre dons do ministério de socorros, essa palavra dom, ela quer dizer presente. É um presente de Deus para nós. E esse presente vem em forma de habilidade, de capacidade, de realizar coisas. Deus deu a mim e a você capacidade de realizar coisas nessa terra. Você tem habilidades específicas que Deus deu para você fazer, que não deu a outras pessoas para fazer. Você é um ser individual. Por mais que existam pessoas semelhantes a mim e a você, nunca vamos ser iguais. Sim ou não? Tem alguém que é igual a você nessa terra? Pode parecer, mas não é igual. É como a impressão digital nossa. Cada um tem a sua, irmãos. E como seria chata essa vida nessa terra se todo mundo fosse igual? Não é verdade? Meu Deus do céu, se fosse só Felipe nessa terra, como ia ser chato esse negócio. Mas como é bom essa diversidade, essa variedade de dons, sabe? Tantas pessoas habilidosas, e quando essas habilidades se juntam, sabe? Isso tem um poder maravilhoso nessa terra. Nós juntos, irmãos, podemos realizar muito mais do que quando nós estamos sozinhos. Já dizia alguém que se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Porque um ele bota 1.000 para correr, mais 2, 10.000. Esse é um texto da Bíblia. Nós precisamos valorizar, queridos, as habilidades que Deus nos deu. Não somente as que estão na nossa vida, mas a também que está na vida do outro. Valorizar e reconhecer que as diferenças que nós temos muitas vezes, elas têm também um fim proveitoso. Aleluia. Então, irmãos, Deus ele nos deu esses dons. Deus nos deu esse presente, essas habilidades específicas, coisas que nós sabemos fazer muito bem nessa terra. Que sabe, tem gente que é desenrolado para muita coisa nessa vida, sim ou não? Sabe, quando a gente olha, por exemplo, para pessoas que estão inovando nas áreas de tecnologia, criando coisas, desenvolvendo coisas, e a gente fica muitas vezes pensando, meu Deus, como é que essa pessoa desenvolveu tanta habilidade para essa coisa, tanta aptidão para essa coisa? Aí alguém pode dizer, é só estudar. Mas não é, gente. Tem coisas que por mais que você estude na sua vida, você nunca vai ser tão habilidoso quanto aquele que foi chamado para aquela área. Você pode se gastar de estudar, mas tem aquela pessoa que foi vocacionada para aquilo. Sabe, ela vai desenvolver muito melhor. E talvez algumas pessoas olhem para isso de uma forma natural e digam assim, é porque essa pessoa é autodidata. Mas elas não reconhecem o dom de Deus. Sabe, Deus nos deu uma capacidade sobrenatural para realizar coisas nessa terra. Pois por isso nós não podemos ser ignorantes. Nós não podemos nos faltar desse conhecimento. E dar a Deus a glória que é dele. Amém? Quantos creem aqui em Deus como nosso Criador? Aleluia. Deus é o nosso Criador. E Ele criou a mim e a você de uma forma individual e personalizada. Você não é igual a ninguém nessa terra. Você é um ser único, capaz e dotado por Deus de habilidades. Por mais que você muitas vezes e eu olhamos para nós mesmos e digamos assim, olha, eu não vejo assim tantas capacidades, eu não vejo tantos talentos na minha vida, eu não vejo todas essas coisas que você está dizendo aí.
Mas talvez você olhando para você não veja, mas tem pessoas de fora que olham e veem. Amém? E nós precisamos aceitar aquilo que Deus nos deu como capacidade e assumir o nosso papel nessa terra. De fazer a diferença, de ser uma resposta de Deus para pessoas, sabe, de coisas que você faz muitas vezes e que contribuem na vida de alguém e que talvez você não esteja nem percebendo que está ajudando aquela pessoa, mas está. E tudo muitas vezes vai redundar em glórias para Deus. Às vezes tem alguém que estava esperando uma resposta de Deus, uma ajuda, um socorro em uma determinada área da vida. E aí o que é que Deus faz? Manda a mim e manda você lá. Para ajudar, para resolver, para ser um alívio para aquela pessoa naquele momento. Tudo, amados, que nós fazemos nessa terra, ou que fomos criados para fazer, precisa retribuir a Deus o reconhecimento e dar a Ele a glória, a honra e o louvor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o texto ele vai continuar dizendo, existe uma variedade de dons, de ministérios. E é interessante que em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, ele vai dizer que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Por que em parte? Porque existe uma parte que é de Deus. Existe uma parte do Espírito Santo de nos revelar o que nós fazemos. O porquê estamos aqui e porquê nós nos apegamos tanto a certas áreas da vida. Sabe, talvez alguns de vocês aqui presentes, né, desde pequeno vem desenvolvendo uma certa interesse por alguma área específica. Alguns pode ser para a área da música, outros pode ser para áreas como as artes, outros para fazer trabalhos manuais, outros até mesmo com interesse em idiomas. E você sabe que desde pequeno você carrega isso. Que desde pequeno você tem interesse por essa área, aquilo te chama a atenção de uma forma diferente do que para outras áreas, sim ou não? Muitas vezes no momento em que nós estamos terminando a fase do colégio, entrando para a faculdade, o que acontece é que as pessoas vão começar a buscar uma profissão, e em se especializar em uma área. Só que pela falta de conhecimento e de saber o plano de Deus para a sua própria vida, muitas pessoas baseiam isso somente em ganhar dinheiro. Qual é a área que lucra mais? Qual é a área que vai me dar mais conforto financeiro? E muitas pessoas estão trabalhando e vivendo as suas vidas nessa terra somente para ganhar dinheiro, mas não tem felicidade no que faz. O chamado e o dom de Deus na nossa vida, ele vai trazer uma sensação de ser completo em tudo o que fazemos. Não é só por dinheiro que nós fazemos o que fazemos. Nós não buscamos nos graduar numa faculdade por causa de dinheiro. Nós não buscamos fazer um curso ou viver a nossa vida e trabalhar em determinadas áreas só por um sustento. Porque isso não é viver, isso é sobreviver, irmãos. Nós precisamos entender que Deus nos criou para algo e voltar a nossa vida para isso. Porque do contrário, vamos viver uma vida muitas vezes sem sentido para nós mesmos. Porque tem tantas pessoas hoje que têm dinheiro, mas não têm felicidade. Quero te trazer um exemplo de algo que aconteceu recentemente na nossa nação. Lá no estado de Minas Gerais, na comunidade de Brumadinho, quando houve o rompimento daquela barragem, muitas pessoas morreram. E os familiares dessas pessoas receberam altas indenizações, até indenizações de milhões de reais. E sabe o que aconteceu naquela comunidade? Muitas pessoas deixaram de trabalhar por ter recebido essa indenização. E logo muitas dessas pessoas perderam o sentido de viver. E essa região ali se tornou um dos índices mais altos de suicídio na nossa nação. Porque pessoas que agora não tinham dinheiro, agora não tinham muito dinheiro, deixaram de trabalhar e perderam o foco da vida. Não sabiam o que fazer mais da vida. Porque viviam para ganhar dinheiro. E agora que já tenho dinheiro, vou viver para quê? Você entende, irmão? Há um sentido no que fazemos. E nós precisamos descobrir isso em Deus.
O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco para nos guiar e nos mostrar onde e como nós vamos fazer as coisas na nossa vida. Nós não devemos tomar decisões na nossa vida somente baseado nas coisas desse mundo, nas coisas terrenas. As nossas decisões precisam ser baseadas em verdades eternas. E eu vou te dizer, existe um bom manual de vida que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que vai nos ajudar nesse caminho. Mas eu leio a Bíblia, eu não entendo muito. Sabe, o Espírito Santo, ele também entra nesse papel de nos ajudar a compreender as Escrituras, a trazer esclarecimento, a trazer revelação da parte de Deus, aquilo que muitas vezes não entendemos. Quantas vezes, irmãos, eu li a Bíblia antes de receber Jesus e ter o Espírito Santo na minha vida, e muitas vezes não entendia o contexto dessas histórias. Eu me lembro que eu gostava muito da história de Noé, desde a minha adolescência. De ver aquela história dos animais que entraram na arca e veio o grande dilúvio. Mas eu não tinha entendimento e revelação de por que aquilo tinha acontecido. E qual era o impacto que aquilo tinha na minha vida hoje. E o Espírito Santo, depois de ter uma aliança com Ele, começou a revelar coisas e ministrar coisas ao meu coração. E talvez você enfrente isso na sua vida hoje. Talvez você tenha acesso a muitas vezes ministrações que estão rodando aí no YouTube da vida. Ou até mesmo a palavra de Deus, mas não tem revelação do que está lendo. E eu quero te dizer nessa manhã, o Espírito Santo quer ser o seu ajudador, a você se descobrir pessoalmente. Ser alguém que vai te ajudar a se conhecer, a encontrar nessa vida um propósito para existir. Independente da sua idade. Eu já tenho uma longa caminhada. Eu já tenho meus cabelos brancos. Eu acho que eu não dou mais conta dessas coisas não. Deixa eu viver a minha vida como está hoje. Sabe, Deus chamou um homem chamado Abraão já na sua velhice. Para fazer coisas maravilhosas. E a partir dele, a sua descendência na terra tornou-se uma grande referência. Tanto é que hoje os povos, não somente de Israel, como da Palestina, descendem da descendência de Abraão. Descendentes de Isaac e de Ismael, filhos de Abraão, que povoam todo o Oriente Médio hoje. Uma grande descendência. Deus tem um propósito para mim e para você. Você está comigo? Glória a Deus. A Bíblia também nos ensina a não desprezar os dons. Em 1 Tessalonicenses 5:20, a Bíblia vai dizer assim: não trate com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências e retém o que é bom. Como nós vamos examinar as evidências? Através da Bíblia. Não é através de meios naturais. É através do que a Bíblia diz. Quando eu me coloco para conhecer o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, isso vai me ajudar a entender e não desprezar os dons. Não desprezar o poder e a eficácia que os dons têm nas nossas vidas. O conhecimento de Deus nos liberta. O conhecimento da palavra de Deus vai nos trazer edificação, fundamento, força para seguir. Direcionamento, clareza. Tem pessoas nessa vida que vivem a sua vida como se vivesse sem rumo, sem norte, sem direção, sem objetivo. E muitas vezes o que falta é conhecimento, clareza. E a palavra de Deus vai trazer isso para nós. Aleluia. E como é que se aprende sobre dons? Como é que se aprende a se mover nesses dons? A fazer na minha vida acontecer as habilidades que Deus me deu? Primeiro se começa conhecendo a palavra, conhecendo como essas coisas funcionam, como é a operação desses dons. E a Bíblia traz esclarecimentos e conselhos que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, sobre várias áreas específicas. Primeira coisa é conhecendo, segunda coisa é se movendo, é participando, é dando legalidade a Deus para agir, é não ficar numa caixinha dizendo: eu não tenho esse negócio de dom, não. Eu não tenho esse negócio de chamada, essas coisas assim. Não é para mim, não. Independente da sua crença, você tem uma habilidade de Deus. Você tem algo de Deus colocado em você. E nós não podemos desprezar isso.
Nós precisamos primeiro conhecer e depois nos abrir, dizer sim para o Senhor. Sim, Senhor, eu aceito aquilo que você tem para a minha vida. Sim, Senhor, eu quero viver essa completude, eu quero viver essa plenitude, eu quero viver a minha vida com essa satisfação plena. E onde eu vou encontrar isso? Em Deus, aceitando a vontade e o plano dele para a nossa vida. A Bíblia vai trazer uma referência a respeito do profeta Jonas, que é conhecido como o profeta fujão. Porque quando Deus o chama para fazer o plano de Deus e para cumprir uma missão nessa terra, ele se coloca em uma condição de, não, eu não vou não, essa tarefa é muito difícil. Eu não vou conseguir cumprir. E ele começa a levantar desculpas, ele começa a levantar justificativas. E daqui a pouco ele foge do lugar de onde Deus havia o chamado para fazer. E muitas vezes nós estamos como esse Jonas. Até conhecemos, até sabemos muitas vezes o que Deus tem para nós, mas não queremos aceitar, não queremos receber. E eu vou te dizer, irmãos, Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós não quisermos fazer, Deus não vai nos obrigar a fazer. Agora deixa eu te dizer uma coisa: o que nós fazemos nessa terra não vai ficar só aqui. A Bíblia fala sobre um tesouro no céu. E se você crê em Deus, crê que Ele é um Criador, você precisa crer também na eternidade. Porque a nossa vida não vai terminar aqui e nosso corpo vai ser comido pelos bichos. E daqui a pouco acabou-se a vida. Não vai ser só isso aqui não, irmãos. Tem uma vida nos esperando, uma eternidade para nós vivermos. E é nessa eternidade, irmãos, que muitas vezes, como a Bíblia fala, sobre entesourar tesouros nos céus. E esses tesouros não são comprados com dinheiro, mas são comprados com obediência a Deus. Antigamente se falava muito sobre a compra de indulgências. E nós sabemos, não somente pela história, mas pela palavra de Deus, que isso era errado. Nós não compramos com dinheiro nada no reino de Deus nessa terra. Mas através da obediência àquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos entesourando algo que nós chamamos de galardão. Galardão também são presentes de Deus para a próxima vida, para a vida que há de vir. E haverá uma prestação de contas, como a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. Haverá uma prestação de contas e um dia cada um de nós vai estar diante dele. E naquele dia não vai ter desculpa, naquele dia não vai haver o que dizer. Não, porque eu não sabia, porque eu não tive oportunidade. Porque eu não tinha esclarecimento sobre isso, eu não tinha conhecimento. E muitas vezes, irmãos, Deus está nos atraindo com as suas cordas de amor, nos chamando para perto, para revelar o seu plano sobre a nossa vida e nos tornar participantes disso. Então, o que nós fazemos sobre dom e chamado não é somente para cá, mas também é para a vida que há de vir. Vai repercutir na eternidade. E eu vou te dizer uma coisa, nós vemos isso também na Bíblia, no livro de Atos, quando nós olhamos para a vida de Estevão, que assume o plano de Deus para a sua vida e não nega o seu testemunho ao ponto de se tornar o primeiro mártir da história. Ele morre por causa do Evangelho, ou melhor, o segundo, porque o primeiro foi Cristo. Ele morre por causa da causa, do Evangelho, mas ele não abre mão. E a Bíblia diz que no momento da sua morte, ele está vendo os céus abertos e o Filho de Deus de pé para o recebê-lo. Ei, irmãos, eu não quero chegar diante do Senhor naquele dia do julgamento, no dia da prestação de contas. E eu ouvi de Deus dizendo: o que é que você fez com os dons que eu te dei? O que é que você fez com as habilidades que eu te dei? Existe uma parábola que Jesus conta sobre a dracma perdida. Ou melhor, a parábola dos talentos, perdão. Quando ele fala sobre um servo que recebeu 5 talentos, um servo que recebeu 2 e um servo que recebeu 1. Ao servo que foi dado 5 talentos, ele multiplicou e no dia da prestação de contas ele entregou 10. Ele entregou mais. E a palavra de Jesus naquela parábola do Senhor para com seu servo é: servo bom e fiel. Isso é sobre obediência. Isso é sobre dar respostas a Deus. Servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não é sobre a sua vida apenas,
Mas ele vai dizer também sobre um servo que pegou o seu talento e o enterrou, o escondeu. E no dia da prestação de contas, ele devolve o talento, somente aquele talento, somente aquele dom de Deus. E ele é repreendido por isso. Sabe, se você está vivendo a sua vida nessa terra e acha que não tem um propósito, eu vou te dizer uma coisa: Deus te chamou para algo muito importante, que até muitas vezes pode não parecer tão importante para alguém, ou até mesmo diante dos seus olhos, mas que é reconhecido no céu, porque aquilo que Deus nos chama para fazer tem total diferença por causa dele que está chamando. É a mesma coisa, irmão, se eu pegasse aqui uma bola de futebol, e na minha mão uma bola de futebol pode valer R$100, R$200. Mas se essa bola recebeu o autógrafo de Lionel Messi, e essa bola começar a ser divulgada, essa bola vai valer milhões de reais. Da mesma forma, talvez seria uma bola de basquete. Se eu pegasse uma bola de basquete na minha mão, com um autógrafo meu, uns R$100. Mas na mão de LeBron James, o maior jogador da NBA hoje, milhões. Agora eu vou te dizer uma coisa: a minha e a sua vida, vivendo nessa terra, talvez aos nossos olhos não tenha tanta relevância, mas nas mãos de Deus, a Bíblia fala que Deus é um oleiro, que prepara o vaso, que mexe no barro. Nas mãos de Deus, eu e você, irmãos, temos um grande valor. Valor que esse mundo não pode comensurar. Valor que nenhuma pessoa pode te dar. Nas mãos de Deus, você é alguém valoroso. E eu vou te dizer, o valor que há nas mãos de Deus, meu e seu, esse valor foi pago através de um sangue de outro Deus. O sangue de Jesus pagou o meu e o seu valor. O sangue de Jesus pagou a minha e a sua vida. E por que você falou outro Deus? A gente é politeísta? Não, a gente é teísta mesmo. Monoteísta, a gente tem um Deus, só que o nosso Deus ele é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a forma corpórea de Deus assumiu um lugar nesse mundo através do nome de Jesus. Um homem que andou por essa terra, que morreu pelos meus e os seus pecados. Ele nos deu um valor, irmãos, que não está escrito em nenhum livro dessa terra, a não ser a Bíblia Sagrada. Você é alguém de valor, por mais que alguém despreze, por mais que alguém olhe para você e ache que você é um incapaz, que você é um Zé Ninguém, que talvez queira te medir pela sua conta bancária ou pelo número de seguidores do Instagram. Não importa, irmão, essas coisas vão ficar nesse mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa: há alguém que colocou sobre mim e você um valor inestimável, pago pelo preço de um sangue de um inocente, um sangue precioso e poderoso. Você tem muito valor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar sequência a esse estudo? Oh, aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 30, a Bíblia diz que no caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Ou seja, nós só aprendemos a nos mover naquilo que Deus nos chamou para fazer, fazendo. Não é esperando uma coisa acontecer, não vai vir uma luz do céu, ou um anjo vai aparecer para você com uma carta e te entregar e dizer, é agora. Não, irmãos, é aceitando e fazendo. E eu vou te dizer, muitas vezes na prática de certas coisas, nós vamos errar algumas vezes. Por quê? Porque ao ser humano ainda é possível errar. Sim ou não? Alguém perfeito aqui? Não. Ao ser humano ainda é possível errar, é possível a gente se equivocar em alguma coisa, é possível que a gente, muitas vezes, querendo fazer algo para Deus, a gente tenha um sentimento, talvez até contrário, ou uma decisão equivocada, sobre um determinado área, um determinado assunto. E eu vou te dizer uma coisa, está tudo bem, porque muitas vezes errar vai nos ensinar na caminhada.
Agora, quando há um erro, também há orientação, correção. Deus nunca vai deixar, irmãos, de trazer para nós orientação. Porque Deus é um Pai e Deus é bom. Deus nunca vai deixar uma área da nossa vida descoberta sem orientação, sem trazer uma correção, sem trazer um ajuste, sem trazer um conselho. Mas como nós vamos receber isso da parte de Deus? Tendo comunhão com Deus e com a sua palavra. Comunhão com Deus e com a palavra vão trazer instruções, vão trazer sabedoria para tomar decisões. Você está comigo? Glória a Deus. E o que é um ministério? Quando nós falamos sobre ministério, algumas pessoas pensam que é uma instituição. E a nível, quando nós falamos sobre CNPJ ou sobre as leis do nosso Brasil, muitas vezes vai ser isso mesmo. Mas no sentido bíblico da palavra, ministério é um trabalho, um comissionamento, uma incumbência, um serviço. E como nós estamos numa série falando sobre chamados para servir, ministério é serviço, ministério é trabalho, e um trabalho de Deus, independente de qualquer área que seja, independente de que área você vai atuar, é um trabalho dado por Deus. E a Bíblia vai dizer sobre alguns desses trabalhos, em Efésios no capítulo 4, versículo 10, se você puder acompanha comigo agora a leitura desse texto, Efésios capítulo 4, versículo 10. Efésios capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz: aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou ou concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas ou ventos de doutrina, nem jogados para cá e para lá por toda a malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Sabe por que muitas pessoas nessa terra têm sido conduzidas ao erro? Por falta de conhecimento da verdade. Sendo conduzidas a fazer o que é errado, porque não conhecem a verdade, porque não se debruçam sobre a verdade. Muitas vezes nos debruçamos sobre muitas coisas nessa terra. Até mesmo para fazer um curso ou para estar na escola, nós nos debruçamos sobre vários livros, e até muitas vezes livros bem grandes. Mas não nos debruçamos sobre a leitura da Bíblia muitas vezes. E isso faz total diferença. A Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, e essa subida aos céus de Jesus foi testemunhada, gente, por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas estavam lá naquele dia, vendo Jesus ascender aos céus. Isso não está documentado somente na Bíblia, mas é documentado também pelo escritor judeu do primeiro século, chamado Flávio Joséfo. Ele diz que haviam testemunhas naquele dia, e muitas, que viram esse fato acontecer. Para algumas pessoas isso pode parecer utopia, mas existem provas de que é um fato. Jesus ascendeu aos céus, e quando ele ascende aos céus, ele distribui dons aos homens. E aí ele vai dizer sobre alguns tipos desses dons, e aqui especificamente sobre os dons do ministério, dons ministeriais, para governo da igreja. Que dons são esses? Dom de apóstolo, dom de profeta, dom de evangelista, dom de mestre e dom de pastor. São 5 dons ministeriais.
E nos próximos dias dessas séries, nós vamos estudar mais aprofundadamente um pouco sobre cada um desses dons. Mas aqui nós vamos nos deter apenas sobre para que ele fez isso. A Bíblia nos orienta, irmãos, que em Jesus habitava corporalmente, nele, toda a plenitude da divindade. Nele havia um Espírito sem medida e Jesus, por si só, ele operava em todos esses dons. Mas para que depois, quando ele subiu, ele distribuiu esses dons na igreja, para que a igreja não ficasse sem edificação. Todo edifício, para ser estruturado, para ser edificado, ele precisa ter uma base sólida. E a base a qual a igreja de Cristo está estruturada nessa terra chama-se Palavra de Deus. E através do conhecimento da palavra de Deus, através da distribuição desses dons que foram vocacionados por Deus para ajudar a igreja a compreender as coisas, é que nós estamos nos conduzindo hoje. E aí ele vai dizer mais, qual é esse propósito? Aperfeiçoamento. Essa palavra aperfeiçoamento no original é catartizo, no grego. Que quer dizer ajustar, restaurar, pôr em ordem. Você já viu uma construção, uma edificação sem ordem, sem ajuste? O que vai acontecer com uma estrutura como essa? Vai desmoronar. Se não houver um bom planejamento, se não houver um bom acompanhamento, a estrutura não vai resistir. Quando vier um pavimento após outro pavimento, vai chegar um momento que vai cair. E eu estou falando isso de forma rasa, talvez algum engenheiro ou arquiteto pode dar mais informações sobre isso. Mas precisa haver um planejamento, precisa haver um cálculo certo, um ajuste, uma ordem nas coisas. Para quê? Para que isso seja bem construído. De semelhante modo, é o funcionamento hoje do corpo de Cristo na terra. Os dons existem para aperfeiçoamento, para ajustar, para trazer essa restauração e pôr as coisas em ordem. Uma outra coisa que ele vai dizer é para que haja unidade da fé e conhecimento de Cristo. Como eu disse anteriormente, o Espírito Santo ele veio para trazer glória ao ministério de Jesus. O ministério do Espírito Santo é trazer glória para o ministério de Jesus. E se manifestar os seus dons nessa terra. E aí ele vai dizer o seguinte, em 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ele está dizendo os presbíteros, isso quer dizer que a gente não faz as coisas nessa terra sozinho. Até mesmo para o governo da igreja, até mesmo para o governo da nossa casa. A gente não deve, não pode fazer essas coisas sozinho. Precisa haver uma unidade para a coisa funcionar. Imagina só se um engenheiro e um arquiteto de uma obra começam a brigar com o mestre de obra, daqui a pouco ninguém se entende, como é que essa obra vai funcionar? Do mesmo modo, irmãos, é a gestão da nossa casa, ou muitas vezes de uma igreja, ou de qualquer outra coisa que nós estamos envolvidos, de uma empresa talvez. Se todas as partes não andarem em unidade e quererem caminhar para um mesmo caminho, como é que essas coisas vão funcionar? Como é que se gera unidade no corpo de Cristo? Conhecimento, comunhão, reconhecimento dos dons uns dos outros, da necessidade de estarmos juntos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Sem cessar. Não é verdade? Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Tem coisas que talvez se eu for fazer aqui na igreja ou em qualquer outro lugar, talvez na minha casa ou na empresa, eu não faça tão bem quanto uma outra pessoa pode fazer. Talvez eu não tenha um dom adequado para uma determinada coisa, mas alguém que vai fazer aquilo melhor do que eu vai ter. Isso quer dizer que eu preciso dessa pessoa? Unidade da fé, irmãos, não vai haver sem um reconhecimento da necessidade de termos a companhia uns dos outros na nossa caminhada. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho na vida.
E muito menos em desenvolver o plano de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, no momento da Santa Ceia, que nós devemos discernir o corpo de Cristo para tomar a Santa Ceia. O que é esse discernir o corpo de Cristo? É entender justamente essa realidade. Muitas vezes, em um convívio, talvez dentro de casa, talvez dentro da igreja ou numa empresa, a gente tem alguns atritos com as pessoas, sim ou não? E é muitas vezes nesses atritos que nós precisamos, antes de tomar a Santa Ceia, reconhecer a outra pessoa. Que na mesma forma como ela tem debilidades, eu também tenho debilidades. Da mesma forma como ela está caminhando para ser maduro e perfeito em uma área, eu também estou fazendo o mesmo. E por mais que ela errou e precisa de perdão, eu também erro e preciso de perdão. Sim ou não? Isso é discernir o corpo, irmão. É entender a necessidade uns dos outros. Você está comigo? Para chegar a essa unidade da fé, para que todos falem a mesma coisa, estejam compenetrados na mesma visão. Porque se houver divisão, não vai haver unidade. E sem unidade nós não vamos nos aperfeiçoar, nós não vamos chegar ao próximo passo que ele vai dizer, maturidade. Quando a gente pensa sobre maturidade, nós devemos pensar muitas vezes sobre o crescimento de uma criança. Quando uma criança nasce, ela é dependente totalmente dos pais, sim ou não? Ela não vai ao banheiro sozinha, ela não se alimenta sozinha. Ela precisa do auxílio, ela precisa da ajuda de alguém, até que ela vai crescendo e chegando à maturidade, ela vai aprendendo coisas, para que ela possa se desenrolar na vida. De semelhante modo, irmãos, a nossa vida espiritual é desse jeito. Nós vamos aprendendo, pessoas vão nos ajudando, até que existem áreas na nossa vida que a gente vai conseguindo desenrolar sozinho. Isso é crescimento espiritual. E como é que isso vai acontecer? Quando nós temos a participação de outros dons na nossa vida. Nós precisamos ser pastoreados, nós precisamos ser ensinados, nós precisamos dos profetas na igreja para trazer revelação, para trazer uma inspiração da parte de Deus. Nós precisamos de apóstolos para edificar coisas. Nós precisamos, gente, de pessoas. E pessoas são dotadas de habilidades e de deficiências. Do mesmo modo é na nossa vida diária, dentro da nossa casa, por exemplo. O homem precisa da sua esposa, a esposa precisa do seu marido, os filhos precisam dos seus pais e muitas vezes os pais vão precisar dos seus filhos. É um contexto que nós precisamos compreender e saber andar sobre ele, para alcançar a maturidade. Esse é o propósito dos dons do ministério. Trazer maturidade ao corpo de Cristo, aperfeiçoamento, unidade. E aí ele vai dizer também, a Bíblia nos orienta em 1 Coríntios 12, 28, acerca de outros dons que também aparecem não somente dentro da igreja. Como o dom de liderar, como o dom de contribuição. E aí ele vai trazer a palavra também, socorros. O ministério de socorros, ele aparece em 1 Coríntios 12, 28. Mas ele também é mencionado em Romanos 12, 6 a 8, que vai dizer assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como um encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a faça com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Diferentes dons. E aí quando ele vai dizer a palavra aqui, servir, ela também se ajusta à mesma palavra socorros, que está lá em 1 Coríntios 12, 28. Essa palavra socorros, ela vai trazer a denotação de ajudar, auxiliar, prestar assistência. E sabe, irmãos, nós precisamos muito dentro da igreja de pessoas que possam prestar assistência.
mais muitas vezes do que pessoas para subir num púlpito. Porque se nós tivermos pessoas que vão se dedicar à palavra, e nós vemos isso, por exemplo, no livro de Atos, quando os apóstolos estavam tendo que atender todas as demandas que a igreja estava tendo, eles observaram, gente, a gente não vai dar conta. Nós precisamos de ajuda. E Deus trouxe a orientação, levante diáconos. Se alguém vai se dedicar a estudar as Escrituras para trazer edificação ao corpo de Cristo, nós vamos precisar ter alguém para organizar as coisas. Nós vamos precisar de alguém que possa ajustar as cadeiras. Nós vamos precisar de alguém que possa fazer uma faxina, que possa colocar um copo com água, que possa fazer a filmagem, que possa subir aqui e tocar um instrumento, com o seu dom. Cada um sabe aquilo que tem como habilidade, como vocação. E vai exercer isso de uma forma diferente do outro. E qual é o dom mais especial? Qual é o dom que tem maior credibilidade? O que é necessário para o momento. Sabe por quê? Porque não adianta, nós temos um momento de palavra e nós, sim, valorizamos a palavra. Mas nós não temos uma estrutura para sustentar tudo isso. Todos os dons são necessários e têm igual importância diante de Deus. Todos os dons, irmãos, para Deus têm igual importância. Para que a obra possa acontecer, porque a Bíblia chama corpo de Cristo. A Bíblia não chama a igreja de um membro específico. É corpo de Cristo. Corpo é composto de muitos membros. Qual é o membro mais importante do seu corpo? Todos. Talvez alguns mais vitais, né? O coração, cérebro, pulmão. Sim, são mais vitais para algumas funções, com certeza. Mas todas as funções, irmãos, se você pegar uma pessoa que sofreu algum tipo de mutilação, pode ser de um dedo, você vai ver que ela vai precisar fazer uma fisioterapia para poder se readequar à sua rotina, porque aquele dedo vai fazer falta. Muitas vezes influencia no dia a dia, se for no pé, influencia no equilíbrio. Todos, irmãos, são importantes. Todos nós somos importantes. Tudo que nós fazemos para o reino de Deus é importante. Dentro e fora da igreja. Tem pessoas que vão ter o dom de assistenciar necessitados. Tem pessoas que vão trabalhar com caridade, com ações sociais. E são chamadas para fazer isso. Tem pessoas que vão ser chamadas por Deus para ser um bom médico e dentro do hospital ser um socorro de Deus para a vida de pessoas. Ou você acha que não precisa de bons médicos hoje? Porque tem médicos que fazem só por dinheiro. Sim ou não? Bons professores nas escolas. Bons advogados. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Eu quero trazer essa mensagem e fazer uma reflexão, por último, com você agora. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Pense um pouco. Tem muito mais coisas, irmãos, que nós poderíamos falar sobre isso, sobre esse assunto. E eu te convido, se você desejar participar das escolas dominicais, venha para a escola dominical para você receber mais conteúdo, mais instruções sobre esse assunto. Durante todo esse mês de abril, nós vamos estar nos domingos falando sobre esse assunto. Mas qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o dom que Ele te deu? Qual é a habilidade? E de que forma você está empregando isso hoje? Você foi edificado nessa manhã? Glória a Deus. Gente, é muito gratificante para nós poder estar nessa manhã com vocês. E eu quero reconhecer aqui todos os familiares, né, que vieram prestigiar alguém que vai se batizar. Sabe, você é muito importante para nós. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por você estar aqui para prestigiar o seu familiar, o seu parente, seu amigo. Isso é muito importante. Mas eu também quero fazer um convite a você nessa manhã. Talvez você nunca tenha feito uma aliança com Jesus. Você nunca tenha se ligado ao plano de Deus de uma forma mais efetiva. Talvez você diga, eu tenho Jesus no meu coração. Mas talvez para algumas pessoas a coisa precisa mudar. Não é só ter Jesus no coração, mas é assumir um compromisso com Ele. Ser cristão não é sobre seguir uma religião. Ser cristão é seguir os princípios de Cristo.
O cristianismo é pequenos cristos. É um estilo de vida. E os princípios de Cristo governando o nosso estilo de vida vão produzir valores e princípios eternos. E é no meio desses princípios e valores eternos que uma nova cultura é comunicada para nós. Uma nova forma de ser, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar. E talvez tenha pessoas que estão aqui nessa manhã que estão sem rumo e sem norte para a sua vida. Mas o Espírito Santo quer ser o seu consolador, o seu ajudador na sua caminhada. Aquele que vai te orientar, aquele que vai te governar. Quando alguém faz uma aliança com Deus e assume esse compromisso, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem morar no seu coração. E quando vem morar dentro do nosso coração, fazer morada não é ser um hóspede somente, que vai passar alguns dias. Ele quer ter um relacionamento eterno conosco. Por isso, nessa manhã, se você ainda não tem esse tipo de relacionamento e você deseja esse tipo de mudança, esse tipo de aliança para a sua vida, eu gostaria de conhecer você. Se você quer tomar essa atitude nessa manhã, de ter Jesus como seu Senhor e Salvador e uma aliança com o Espírito Santo, levante uma das suas mãos para que a gente possa orar com você nessa manhã. Eu não estou te chamando para uma religião, eu não estou te chamando para você fazer parte de um clube evangélico. Eu estou te chamando para você viver uma vida nova, novidade de vida. E não quer dizer que você não vai ter pressões, não quer dizer que você não vai ter dificuldades, mas em todas elas você vai perceber de uma forma mais eficaz e mais clara a ajuda de Deus. Tem alguém que precisa fazer isso aqui nessa manhã? Obrigado, Senhor. Todos são salvos? Todos já têm uma aliança com Deus? Se você quer, esse é o seu dia. Em Apocalipse, a Bíblia fala: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Talvez a mudança que você está esperando para a sua vida só venha acontecer no dia que você realmente abrir a porta para Jesus. Você precisa fazer isso nessa manhã, não perca tempo. Nós queremos te dar um abraço, te receber e orar com você. Tem alguém? Todos salvos? Glória a Deus. Então, gente, muito obrigado por você estar nos acompanhando nessa manhã. Se você desejar, nós estamos à disposição aqui como pastores para te ajudar, para te auxiliar, para te aconselhar, como igreja, para ser também um suporte para você, sabe? Nós temos um povo maravilhoso nesse lugar, pessoas que têm um coração disponível para ajudar. E se você precisar de algo, nós estamos aqui como igreja para ser um socorro de Deus na sua vida. Muito obrigado por tudo, Pastor Pedro.